venceu. Não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército enxergou, ele viu além daquela dor. Pode viver além dessa situação, sei que nunca me abandonou. Glória a Deus, aleluias. Shalom, bom dia, com muita alegria. Convido vocês a estarem se levantando para nós dar início a esse culto ao nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus. E você que está em casa, esteja orando conosco também nessa manhã, que você consiga acompanhar até o final. No final do culto nós vamos estar orando pelas chaves das casas, dos carros, das motos. Em nome de Jesus, né? Pedindo ao Senhor para que Ele guarde, a gente já pede, né? Mas como um ato profético mesmo, vamos estar ungindo essas chaves, pedindo para o Senhor estar guardando, livrando de todo acidente, né? De terceiro. O Senhor guarde, livre de todo mal, em nome de Jesus. Então, convido a estarmos orando para dar início a esse culto de adoração ao Senhor. Paizinho Santo, querido, nós queremos, Senhor, dizer que o Senhor é santo. Queremos dizer, Jesus, que nós te amamos. Queremos dizer, Senhor, que o Senhor é bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. Queremos dizer, Espírito Santo, que o Senhor tem a liberdade nesse lugar. Que somos dependentes de Ti, porque sem Ti nós não somos nada, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, abra o céu sobre esse lugar. Que a Tua presença venha invadir esse lugar, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro nessa manhã corações abertos, mente abertas, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que nessa manhã, Senhor, vidas sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Invada, Senhor, assim como aqui o Senhor já invadiu, Senhor, com essa unção sobre esse lugar, Pai. Com essa presença maravilhosa sobre esse lugar, Pai. Que o Senhor possa invadir, Senhor, cada lar, Senhor, em nome de Jesus que está assistindo essa live, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja um romper, Senhor, em cada vida que está assistindo, cada vida que está aqui, Senhor. Que no mundo espiritual, Senhor, abra, Senhor, a porta, Senhor, em nome de Jesus, as portas de emprego, Senhor. Em nome de Jesus, abra, Senhor, uma restauração sobre os casamentos, Senhor. Abra, Senhor, um novo tempo, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, na vida financeira, Senhor. Que as portas sejam abertas, Senhor, na vida financeira, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, as famílias, Senhor, de cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que haja salvação na sua casa, que haja prosperidade em todas as áreas, na vida emocional, na vida financeira, no familiar, nos relacionamentos, na tua casa, no teu trabalho, em nome de Jesus. Tomes a liberdade, Espírito Santo, no nosso meio. Invada as nossas vidas, Senhor, com a tua presença, Senhor. Quem entrou aqui, Senhor, que não saia da mesma maneira, Pai, mas que saia daqui, Senhor, cheio da tua presença, cheio da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, invada, Senhor, a cada lar, Senhor, com os teus seus louvores, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um possa dar o melhor nessa manhã a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa dar a nossa primícia da nossa semana nessa manhã, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, abra o céu, Senhor. Espírito Santo,
Em nome de Jesus, faça o teu querer sobre nós. Estamos aqui, Senhor, clamando, Senhor, mais de Ti, mais da Tua presença, mais de Ti, mais da Tua presença sobre esse lugar, Senhor. Senhor, alcance, Senhor, a vizinhança, Senhor. Cada vizinho, Senhor, desse lugar, Senhor, seja cheio da Tua presença, seja tocado pela Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, orecanda labás. Invada, Senhor, esse lugar, Senhor. Manifesta a Tua glória, Senhor. Eu declaro cura, Senhor. Cura nas emoções, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro cura, Senhor, onde tiver caroços. Eu dou uma ordem agora com a autoridade que é no nome de Jesus que desapareça. Em nome de Jesus. Tumores, eu declaro agora, Senhor, em nome de Jesus, aniquilado pelo poder que há no nome de Jesus. Cada célula cancerígena, em nome de Jesus, eu declaro, seja queimada pelo nome de Jesus, que tem poder para que faça sumir, desaparecer, em nome de Jesus. Eu declaro toda a cegueira física e espiritual, em nome de Jesus, curada, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade nas vistas, agora seja curada. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, coluna curada, ereta, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro toda dor de cabeça, em nome de Jesus, enxaqueca agora, ser curada, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, dores nos ossos, em nome de Jesus, seja curado. Toda inflamação nos nervos, nos ossos, em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre os intestinos, em nome de Jesus. Fígados, rins sejam curados, toda pedra seja expelida agora em nome de Jesus. Sangue seja visitado em nome de Jesus de toda infecção. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toda a frieza espiritual, eu declaro agora, caia por terra em nome de Jesus, que no nosso meio não vai ter a frieza espiritual, em nome de Jesus, que essas pessoas venham queimar com a Tua presença, Senhor, que eles sejam cheios da Tua presença, Senhor, fora toda a frieza espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado, se permita ser tocado pela glória do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, seja tocado, sinta a presença dEle, entregue seu coração verdadeiramente, a sua mente, não deixe sua mente vagar, deixe nessa hora, se entregue a Ele, diga a Ele, Senhor, eu me entrego a Ti nessa hora, Senhor, eu não quero mais, Senhor, viver frio, Senhor, frio, longe da Tua presença, longe da Tua glória. Manifesta em mim, Senhor, a Tua glória, Senhor, que as pessoas possam ver através de mim, Senhor, a Tua glória, Senhor, oh Senhor, mais de Ti, mais de Ti, mais da Tua presença, Senhor, mais. Invada, Senhor, os corações, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã, Senhor, haja entrega total a Ti, Senhor. Eu declaro cura sobre os vícios. Você que tem algum vício, em nome de Jesus, diga agora, Senhor, eu quero ser curado, Senhor, desse vício. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero viver mais longe da Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, eu não quero sair do centro da Tua vontade, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, não mais a minha, Senhor. Que a minha carne, Senhor, venha morrer, Senhor, para que eu possa viver, Senhor, no Espírito, Senhor, agradando a Tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a cada um, Senhor, sinta a mesma presença que eu estou sentindo na Tua manifestação, da Tua glória, Senhor. Que as pessoas sintam, Senhor, e recebam, Senhor, aquilo que o Senhor tem para entregar para eles nessa manhã, Senhor. Usa, Senhor, a vida dos meninos que forem louvar, Senhor, que forem tocados, Maestro, Senhor. Usa a vida do Michel, do pastor Michel, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
Eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Oh, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Me dê sabedoria do alto, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse culto de adoração a Ti, Senhor. Pela oportunidade, Senhor, de entender, Senhor, o quanto o Senhor é santo, o quanto precisamos de Ti, Senhor. Nos dê um coração humilde, Senhor, reto, Senhor, a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que esse culto seja, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Adore com toda a sua força, todo o poder que há em Ti. Louve ao Senhor. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, tempo de espera tem me preocupado. Eu olho para o céu e penso que é em vão, quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a Tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A Tua palavra diz que os Teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Pois se Tu olhas o vento e diz: meu filho é livramento, Tu vês o bravo mar e diz: filho, essa é força pra se caminhar. Tu percebes a guerra e diz que nem preciso lutar, pois Tu mesmo lutarás por mim, pois Tu mesmo lutarás por mim. Mas a Tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A Tua palavra diz que os maiores e maiores, bem maiores que os meus. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. A Tua palavra diz que seus pensamentos são maiores,
maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Tá chorando por quê? Se você tem Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Ore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. De onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus.
te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Levanta as mãos, igreja, levanta para o alto. Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta, porque eu sei que és meu Pai e amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo, Ele é fiel, igreja. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Ele é fiel, igreja. Esse momento Ele é fiel. Ele é bom o tempo todo. Agradeça a Ele nesse louvor. Com todo o fôlego, irmãos, nós cantaremos na bondade de Deus.
fiel em todo tempo. E todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui o meu amorzinho, trazer uma palavra para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, né, pela vida da pastora Karina. Amém? Estenda a mão para cá, abençoa a vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e abençoamos, ó Deus, a vida, Senhor, da pastora Karina, Pai. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, que essa palavra, ó Deus, venha trazer, Senhor, algo novo para as nossas vidas, Pai. Que possamos abrir os nossos corações, abre, Senhor, o nosso entendimento, que essa palavra entre como uma flecha em cada coração aqui, Pai. Usa a vida, Senhor, da tua filhinha, Pai. Usa ela, Senhor, como canal de bênção nessa manhã, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode sentar aí, povo de Deus. Amém, glória a Deus, aleluias. Palavra bem breve, assim, mas que o Senhor falou ao meu coração. Então, a palavra de oferta vai estar lá em Salmo 116, 12. 116, 12. Então, até escrevi aqui, né, que eu não quero deixar passar nada assim para explicar sobre isso, né. No momento da oferta, muitos acreditam que basta colocar algo no envelope e pronto. Mas a Bíblia mostra que a maneira como ofertamos revela o que há no nosso coração. A oferta não é apenas uma prática financeira, é um ato espiritual. E como todo ato espiritual, ele carrega significados profundos. Não é sobre a quantia, mas sobre a intenção. Não é sobre a obrigação, e sim por gratidão, honra, fé, confiança. Nunca se esqueça disso. Então aqui eu acho que explica realmente o que é ofertar quando a gente oferta, né? E esse salmo aqui, o Salmo 116, 12, diz assim a palavra do Senhor: que darei ao Senhor? O salmista está fazendo uma pergunta, né, ao Senhor. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Então cada um de nós aqui temos, né, até você que está em casa, temos algo a agradecer ao Senhor pelo que Ele faz por nós, né? Que Ele fez, porque Ele faz e ainda porque Ele fará. E eu creio em nome de Jesus, né, que o Senhor tem abençoado a tua vida, tem feito, né, grandes coisas na sua vida, no nosso meio. Nós podemos viver, né, essas maravilhas dele. E então não esqueçam que não é sobre a quantia, não é sobre o valor, mas sobre a intenção. Não é sobre a obrigação, mas sim por gratidão, honra, fé, confiança. Nunca se esqueça disso. Então, nesse salmo, né, eu coloquei sobre o poder da gratidão. O salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A resposta está na gratidão, né? E essa resposta é a gratidão. O que transforma, né, a gratidão transforma em ação no nosso coração. Então nunca esqueçam disso, né, que a gratidão transforma uma ação no nosso coração. Quando alguém entende o que Deus tem feito por ele, ele não vai ser uma obrigação ele ofertar, ele entender, né, que a oferta, ele está ofertando aquilo que o Senhor já o deu, ele está devolvendo, né. Daí a oferta então acaba deixando de ser uma obrigação, né. Quando a gente tem um entendimento de algo,
Até nós nem fazíamos palavra de oferta, nem de dízimo, nós não falávamos, e nós fomos chamados a atenção por isso, né? Porque a gente sabe que a gente está indo contra a palavra do Senhor. Porque a gente pensou, a igreja está, eu nunca digo que igreja pequena, a igreja está em crescimento, e aqui todo mundo sabe que a gente precisa de luz para ter, né? Ter os instrumentos, precisa de água para ir no banheiro, precisa de tudo, né? Os lanchinhos que a gente faz, tudo a gente precisa, né? É a igreja, não é só nós, tudo que a gente tem, a gente entrega ao Senhor, né? Tudo que a gente compra aqui, a gente ganha ajuda, mas também coloca do nosso salário, né? E porque a gente sabe o que Deus faz por nós, e a gente sabe a palavra que Ele tem sobre a nossa vida, e crê que Ele vai cumprir com tudo que Ele prometeu. Então a gente teve um testemunho, né? E foi nos alertado, a gente viu que era o Senhor falando conosco. Nós fomos lá em Santa Catarina e recebemos um testemunho, acho que a maioria que estava aqui, que um pastor, né? Ele não pregava a palavra de oferta, ele tinha muitas condições, ele era filho, ele era o pastor auxiliar, e o pai dele era o pastor da igreja. E ele ganhava muito bem, ele tinha uma empresa e ele ganhava muito bem, então a igreja precisava de um telhado, ele ia lá e bancava. Tudo ele bancava, sabe, para a igreja. E um dia o Senhor, e ele era muito bom, assim, para todo mundo que precisava, ele dava. E só que o Senhor falou para ele que ia recolher ele. Quando ela falou isso, assim, eu disse, amorzinho, olhei para o Michel e eu disse, eu não quero morrer. Então a gente não vai deixar de falar a palavra, então por causa disso, né? Nós somos obedientes ao Senhor, nós ofertamos, nós dizimamos, então nós cremos na palavra do Senhor e vemos os milagres, né? Tudo que Ele faz através da nossa fidelidade a Ele, né? Quando nós ofertamos, dizimamos, em cima da palavra nós sabemos que nós estamos sendo fiel ao Senhor, assim como Ele sempre tem sido fiel na nossa vida. Amém? Então, o poder da gratidão. Quando alguém entende, né, o que Deus fez por nós, a oferta deixa de ser obrigação e se torna em gratidão e passa a ser resposta, né? Gratidão é reconhecer que nada do que temos veio de nós mesmos, das nossas mãos, e é dizer, Senhor, eu devolvo, eu confio, porque eu sei que o Senhor me deu primeiro. Uma oferta feita com gratidão carrega humildade e reconhecimento. Ninguém precisa pedir muito a quem já entendeu o quanto já recebeu. Amém? Desculpa eu escrever, né? Porque eu acho que eu me expresso mais escrevendo do que falando assim, ao vivo, né? Mas que o Senhor tenha falado ao seu coração. Quem quiser e quem entendeu essa palavra e quiser ofertar, mesmo que eu sempre falo, né, mesmo que você não tenha, mas você nessa hora, você faça uma oração ao Senhor e diga, Senhor, eu não tenho hoje, mas eu sei que quando eu tiver, eu vou poder ofertar, porque eu vou ter esse coração grato mesmo ao Senhor e poder ofertar, devolver o dízimo, sendo fiel a Ti. Amém? Então nós vamos chamar a Carla aqui para estar, minha irmã, para estar orando, né, pelas ofertas, dízimos e oferta. Graça e paz, bom dia. Tem aí na cadeira da frente, da sua cadeira, o QR Code, quem quiser fazer no Pix, e quem quiser fazer no dinheiro, tem aqui a caixinha. Então vamos levantar todos e vamos erguer a nossa oferta. Mesmo que você não tenha no momento, Deus conhece o teu coração, o teu desejo de ofertar ao Senhor. E como um ato profético, a gente apresenta ao Senhor a nossa oferta, o nosso coração, né? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a nossa oferta, Senhor. O nosso coração, Pai. O Senhor sabe do nosso coração, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua provisão na nossa vida, Senhor. Por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela nossa vida, Senhor, pelo nosso financeiro, Senhor.
Queremos, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor venha multiplicar 1000 vezes mais na vida de cada irmão, Senhor, que tem ofertado, Senhor, sendo fiel à tua obra, Senhor, nos dízimos, Senhor, nas ofertas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Multiplica na vida de cada irmão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus, aleluias, glória a Jesus, amém, queridos. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim, ó, sem Jesus não dá, irmão, amém. Podem sentar aí, glória a Deus. Não tem como sem Ele, né? Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, amados. Todas as coisas. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ficar tranquilo que se você amar, todas as coisas vão contribuir, amém? Eu quero ler 2 textos hoje, na verdade, mas eu quero começar lendo Lucas, capítulo 1, versículo 37. E hoje eu quero falar sobre oração. Sobre a importância da oração, amados. Como é importante quando nós oramos e impossível não lembrar de algo. Quem aqui participou de algumas orações sabe que nós colocamos diante do Senhor em oração, pedindo uma banda, pedindo, ó Senhor, envia músicos. Essa era a nossa oração, né? E um instrumento ainda, né? E Deus tem enviado, amados. Lucas 1:37. E Deus é um Deus que atende oração, amados. Pode ter certeza disso. Talvez demore, né? Talvez a gente olhe para algumas circunstâncias e muitas vezes pensamos, olha, talvez ainda não está acontecendo, né? Talvez ainda não é a maneira que eu esperava, mas Deus, Ele é um Deus que atende oração, amém? Então Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim, ó: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, amém? Então quem tem uma promessa de Deus, amados, precisa entender, para Ele não há impossível. Tem coisas que são impossíveis aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis. O apóstolo Paulo, amados, ele chega num determinado momento da vida dele, e é interessante que aos olhos humanos é um momento que está dando tudo errado. Filipenses capítulo 4, versículo 12,
quando nós lemos o 13, nos animamos, porque Paulo vai dizer, olha, eu posso todas as coisas naquele, né, ou nele, eu posso todas as coisas em Deus. Mas quando nós vamos lendo o versículo 12, os versículos anteriores, Paulo ele está falando, olha, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é estar preso, eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é ser esquecido. Então Paulo não está falando que, olha, eu ganhei uma casa, eu troquei de carro, eu conquistei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ele está falando assim, olha, independente da situação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o nosso Deus, amados, é um Deus que nos fortalece, que nos traz força, mas que também atende orações. Amém? Então, orações são atendidas, e eu quero ler esse texto em 1 Crônicas, capítulo 4. Agora, qual oração que é atendida, amados? Qual é a oração que Deus atende? Qual é a oração? Porque tem muitas orações que parece que não são atendidas. Ou é só comigo que acontece isso? Acho que com todo mundo, né? Às vezes a gente ora e Deus não faz. Às vezes a gente ora por algo e parece que aquilo não acontece. Então qual é o tipo de oração que Deus atende? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A oração sincera. A oração que vem do coração, aquela oração que não é algo para só nos beneficiar. Então essa oração é a oração que Deus atende. E 1 Crônicas, é tão estranho esse texto, porque está falando de gerações, de pessoas e tal, e está falando ali, até que chega nesse ponto do texto, que diz assim, ó, 1 Crônicas 4, versículo 9. Então, se você lê esse contexto, é até estranho, porque está falando ali de gerações, de pessoas, nomes estranhos ali, e chega nesse versículo que fala assim, ó: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Agora a melhor parte. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Glória a Deus. Então, olha só esse contexto, amados. A mãe de Jabes certamente passou muita dificuldade, porque quando ela dá o nome ao filho dela, é porque ela gerou com muitas dores, com muita dificuldade. Ela gerou aquele filho com muita aflição. E muitas coisas, amados, que nós geramos é com dificuldade, é com dor, é com luta, é com persistência, é com confiança, é com uma entrega, muitas vezes. É quando nós entregamos algo, quando nós realmente entregamos algo a Deus, parece que Deus ali, Ele age. E aí quando nós abandonamos algumas coisas que nós muitas vezes erramos ali ao fazer, parece que Deus começa a colocar a mão dele. Então essa mulher, ela relata, né, ele, né, o filho aqui relata, olha, a minha mãe me deu esse nome porque eu fui gerado no meio de dor, no meio da guerra. E aqui é interessante que o livro de Crônicas, ele vai falar das histórias dos reis. Mas no meio da história dos reis, tem uma oração que foi relatada nesse livro.
que é essa oração desse homem. E a Bíblia vai falar, olha o que é interessante, é que Jabes, ele foi o mais ilustre entre os irmãos dele. Agora, o que tinha de especial Jabes? Essa oração nos mostra. Jabes, ele confiava em Deus, ele não confiava na situação que ele estava vivendo. Ele não olhou para a dificuldade e começou a dizer: ó céus, ó vida, minha vida é assim, minha história é assim. Não, ele olhou para a dificuldade e fez uma oração em cima dessa dificuldade. Ele falou para o Senhor, ele disse: olha, eu não vou correr para pessoas, eu não vou correr, não, eu vou correr para Deus. E a Bíblia também vai nos ensinar isso. Ela vai dizer: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, que te vê em secreto, ele vai te ouvir. Então a oração, amados, é o que nós temos de mais poderoso. É algo que está acessível a todos. Mas por que só poucos usufruem dela? Por que poucas pessoas usufruem da oração? Se ela é algo tão poderoso, é porque muitas vezes falta sinceridade no nosso coração. Porque na oração também é onde nós podemos dizer quem nós somos. Se nós temos uma dificuldade, é na oração que nós temos a oportunidade de deixar essa dificuldade para trás. É orando, é pedindo para Deus tirar do nosso coração. Aquelas pessoas, sabe, que falam mal das outras, que questionam as coisas, esse é o momento, é na oração que nós deixamos isso. Por isso que a oração que é atendida é a oração sincera. Quando nós somos sinceros com Deus, quando nós dizemos: Deus, eu não consigo. Mas muitas vezes nós forçamos e nos mostramos forte quando estamos fracos. Agora, a Bíblia também nos ensina que na nossa fraqueza, amados, não é no nosso pecado, é na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Somos aperfeiçoados nas nossas fraquezas, quando nós colocamos diante do Senhor. Interessante essa oração, porque ele diz assim, a Bíblia vai dizer assim, que Jabes, ele invoca o nome de Deus dizendo: ó Deus, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Agora, imagina a infância de Jabes, como deve ter sido a infância dele, o que ele deve ter passado, o que ele viu, para ele orar dessa maneira para Deus. Como que foi a história, a vida dele, a Bíblia não conta. Mas o que ele deve ter passado, quais foram as dores de Jabes. Agora, amados, o que é que nós passamos? Quais são as nossas dores? O que é que nós passamos que nós ainda estamos colocando dentro de uma mochila nas nossas costas e ainda estamos carregando? O que é que nós estamos carregando, amados? Agora, a notícia é ótima, que nesse texto vai mostrar um Deus zeloso, um Deus que ouve, um Deus que presta atenção em nós. Michel, em mim não. Deus presta atenção em nós, amados. Os ouvidos do Senhor estão atentos àqueles que clamam. Deus está ouvindo a tua oração. Sabe, hoje, essa manhã, nem a live funcionou, porque é para nós essa palavra. Porque Deus te trouxe até aqui para te falar: eu estou ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo, amados, a nossa oração. Amém? E olha que interessante, né? Quando Deus, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Isso é algo
algo fantástico. Porque um homem com dificuldades, no meio de um povo de dificuldades, ele se levanta para clamar a Deus. E o texto vai começar dizendo que Jabes, ele foi mais ilustre do que todos os irmãos dele. Agora, o que tornou Jabes ilustre? Certamente a oração dele, a confiança dele em Deus, amados. O que vai fazer a diferença na nossa vida é a nossa confiança em Deus. O quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós entregamos o nosso coração a Deus. É isso que vai fazer a diferença na nossa história, na nossa família, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Não é o quanto nós mentimos que fazemos, mas é o quanto realmente nós fazemos. O quanto nós estamos dispostos a entrar no nosso secreto e falar com Deus. Colocar as nossas dificuldades, colocar os nossos medos, colocar tudo diante do Senhor. Mas não entrando com desconfiança, achando que Deus não nos ama. Porque a boa notícia para nós é que Deus nos ama. E hoje, Jabes nesse tempo não sabia, mas hoje nós sabemos que Deus nos ama tanto que Ele deu um filho dele no nosso lugar, para morrer por nós, para morrer a morte que nós merecíamos, mas por amor Ele se entregou, o próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus, amados. Então nós precisamos confiar. Agora, só tem uma forma de nós não orarmos, é porque nós não acreditamos no poder que a oração tem. Quando nós não oramos, é porque nós não confiamos no poder que a oração tem. Agora, existem alguns tipos de oração. Primeiro, a melhor de todas, a oração preventiva. Você ora antes de tomar uma decisão. Essa é a melhor oração. Agora, tem a oração para que nós tenhamos uma direção. A oração de direção. Como que é? Você ora para ter uma boa direção. Inclui também a preventiva, né? Porque quem ora antes de tomar uma decisão, uma direção, antes de fazer algo. Agora, tem a oração da aflição, que é você tomou uma decisão, viu que essa decisão estava errada e agora precisa orar. E geralmente essa oração é a mais difícil, porque sozinho você não consegue. Você precisa de mais pessoas. Ora por mim. Oi? Do arrependimento, né? Mas essa é a oração mais difícil, por quê? Porque sozinho talvez nós não vamos conseguir. Agora, tem também um tipo de oração, que é aquela oração que as pessoas estão fazendo para nós sermos transformados. Porque tem coisas que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. E aquilo que nós não conseguimos enxergar em nós, esse é um perigo. É um perigo para nós mesmos. Por isso que quando nós chegamos diante do Senhor, e a Bíblia vai mostrar isso, eu gosto muito do texto quando Jesus ele fala para os discípulos, ele está ali na ceia, e ele fala, olha, um de vocês vai me trair. Tem um traidor aqui no nosso meio. E é interessante, amados, que quando levanta algo, né, tipo, opa, tem um traidor no nosso meio. Geralmente a gente não olha para nós, a gente olha para o lado. Opa, tem um traidor, vamos olhar aqui, quem será, né? Mas tu nunca olha para ti mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos, um a um, eles começaram a dizer, será que sou eu? Eles não falaram assim, não, o traidor é Judas, é Pedro, é João. Não, eles começaram a eles mesmos dizer assim, Senhor, será que sou eu que vou te trair? Será que eu que sou o traidor? Pode ler esse texto, amados.
Até que Judas bota a mão no prato, assim, junto com Jesus, e diz assim: sou eu, Senhor? Tu está dizendo. Então Jesus sabia quem era o traidor, mas mesmo assim ele também não acusou, amados. Ele amou ao ponto de, muitos anos depois, eu até botei esse testemunho, quem viu ali, o Augusto Cury, ele era um ateu, e é interessante que nada ali na Bíblia está em vão, nada. Não tem uma palavra que, não, isso aqui está em vão aqui. Não, tudo. Ele, através desse texto, o Augusto Cury, quando ele leu esse texto, ele é psicanalista, eu acho, né? Psicólogo, né? O cara é um the best lá da área, né? Mas através desse texto ele disse assim: cara, esse texto me pegou. Eu fui estudar sobre Jesus, e quando eu cheguei nesse texto, eu fui pego. Porque ele explica daí pela psicologia que geralmente alguém que é traído, entregue ali, né, desperta algo nele, ou um sentimento de raiva, ódio, né, ele vai odiar aquela pessoa, vai ter raiva, ou abre algumas janelas ali, e ele disse que não, a atitude de Jesus foi amigo. Ele chamou o traidor de amigo, e não com ódio, não com desprezo, não, mesmo assim amando a Judas, amando ele, dando ainda a oportunidade dele se arrepender do que ele estava fazendo, não de voltar atrás, porque já não tinha mais tempo para voltar atrás, mas podia ter arrependido. E aí quem conhece a história sabe o que Judas fez. Judas, ele, em vez de correr para Jesus naquele momento, correr para o arrependimento, ele corre para a religião. Ele vai lá nos religiosos, entrega as moedas, diz: eu não quero mais a moeda, eu não quero mais esse dinheiro, eu traí sangue inocente. E aí é duro, porque a resposta da religião nunca é agradável a nós. Mas aqueles religiosos dizem: o que nós temos contigo? O problema é teu. Pegam a moeda, compram o campo de sangue, né? Nem botam no templo, de tão religiosos que eram. Então, muitas vezes, amados, quando nós nos deparamos com algumas situações, as nossas atitudes, elas contam muito. Por isso que a melhor oração é a preventiva. É orar antes de fazer, é ter um tempo antes de tomar uma atitude, pensar, né? O mundo ensina a contar até 10, a igreja ensina a contar até 1000, demora, pensa antes de agir, né? Mas muitas vezes nós agimos por impulso, né? Pelos nossos sentimentos, aquilo que já está gritando lá dentro. Mas agora, finalizando essa palavra, amados, como que nós estamos orando? Quais são as nossas orações? O que nós estamos pedindo? Quando nós temos um tempo ali, nos chegamos até Deus: Michel, eu não tenho tempo. A gente tem. Sabe, é assustador quando nós entramos ali num programa do nosso celular que mostra o tempo que a gente ficou nas redes sociais. Eu, pelo menos, me assusto quando eu olho o meu tempo. Já teve dias de eu olhar ali, foram 5 horas e poucos minutos lá nas redes sociais. 5 horas. É aquela olhadinha que a gente diz: só vou olhar esse story. Eu sou sincero para vocês, não sei vocês, mas a gente olha um story, quando vê, tu já olhou 20. Eu sou assim. A Karina não é. O Reels, então, olha um Reels, eu vou olhar só esse Reels aqui. Já olhou 20. Não, eu vou olhar só essa foto aqui. Olhou 200 fotos. E aí foi o tempo, amados. E é o tempo que nós falamos que não temos de dobrar o nosso joelho e dizer 2 minutos com Deus. A oração de Jabes aqui, se nós formos cronometrar,
eu acredito que ela não durou mais que 2 minutos. E às vezes a gente acha, não, oração tem que ser 1 hora, né? Então nem orou, para. Orar menos de 1 hora, tu nem orou. Não, é uma oração sincera. É isso que importa. Não adianta orar 1 hora com o coração longe de Deus. É mais importante orar 2 minutos pertinho de Deus. Falando que Jabes orava pouco, eu não sei, né? Provavelmente ele orava muito. Mas essa oração que ele fez foi rápida. Mas foi sincera. Então que nós possamos orar com sinceridade no nosso coração. Orar crendo que Deus está nos escutando. Primeiro ponto. Orar tendo a certeza, a confiança que vai acontecer. Ah, Michel, mas Jabes tinha essa confiança. Bom, pelas palavras dele não. Pelas palavras dele não. Porque ele falou assim, tomara que me abençoes. Ele não disse, Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar. Ele falou, tomara, Deus, que o Senhor me abençoe. Tomara. Mas foi tão sincera a oração dele, que Deus disse, nossa, essa oração eu vou escutar. Tem alguém sincero, eu já contei aqui, vou contar de novo. Se for repetitivo, vocês me falam, a gente já ouviu essa história. Mas antes, bem antes, nós lá no começo da nossa conversão, eu já queria muito pregar. Falei, nossa, eu quero pregar, eu gosto de pregar, eu nem conhecia quase nada da palavra, da Bíblia, né? Mas eu queria falar de Jesus. E aí um amigo nosso, ele tinha uma rádio, e por isso hoje eu amo, assim, fazer a rádio ali. É uma das coisas que eu mais amo, assim, de sábado eu gostava de acordar bem cedo e fazer ali a programação. Mas esse amigo nosso, ele tinha uma rádio e, nossa, era muita, tipo, audiência, assim, ele tinha uma audiência bem grande. E eu sempre pensava assim, pedia, nossa Deus, queria tanto ir lá, dar uma palavra na rádio e tal. E aí um dia ele pega e me liga. Cara, tem algum compromisso quinta-feira, nunca esqueça, programação quinta-noite. Eu disse, olha, tu tem algum compromisso quinta-feira? Eu disse, não, tô livre, mesmo que eu tivesse, eu ia dizer que eu tava livre, né? Não, tô livre. Aí ele falou, não, queria convidar a missionária aqui, tu não traz ela para dar uma palavra na rádio e orar? E a Karina fugia de ministrar, e eu queria, e ela não queria, ela, eu não gosto, eu não quero, eu não sei. E aí ele convidou ela. Eu disse, bom, é uma porta, depois próxima semana talvez ele me convide, né? E eu disse, bom, e só de estar junto ali já tá bom. Aí eu fui lá, cheguei, a gente sentou e eu, nossa, aquela expectativa, e a Karina e tal. Aí quando vê, ele, daqui, próxima música aqui, vai tocar a música, e aí tu entra. Se quiser dar uma palavra, se quiser orar, fica na liberdade. Faz o que o Espírito Santo te mandar. E aí, tal ali, a Karina, ele, é tu missionária, chamava ela de missionária, né? Ô missionária, vai. Quando vê, a Karina começou a orar e só chorar. Não falava nada e só chorando. E eu, meu Deus, eu já ali indo pro lado, me escondendo, já saindo de cena. Eu disse, nossa, cara, a Karina não tá... Em vez dela pregar, falar uma palavra, tá só chorando aqui. E eu já fui dando aquele ruim, assim. E eu pensando, o cara não vai me chamar, né? Estragou meu convite, pensei, né? Na hora eu pensei, estragou meu convite. Fechou as portas, o cara nunca mais vai querer a gente aqui. Daqui a pouco liga o pastor da igreja. E aí ele já também chorando ali, e eu já, pensando, cara. E eu não vi, porque eu já fiquei assim, eu até tirei, nem vou enviar para ninguém isso aqui. Já fechei meu celular, fiquei ali de canto, assim, quase saindo da câmera. E eles ali e tal, e aí quando vê o pastor ligou para ele, da igreja. Pastor Alan, quem que é essa missionária que tá aí?
Aí ele, não, é uma amiga minha e tal, a missionária Karina. Ele falou, olha, eu tenho, não lembro quantos anos que ele falou, tenho tantos anos de convertido, e eu nunca vi uma oração tão sincera que nem a dela, em todos esses anos. E aí eu, nossa, e aí eu já, glória a Deus, né? Eu falei, essa é minha esposa, já fiquei todo feliz, né? E aí já liguei lá o celular, olhei, gente, muita, assim, eles tinham muita, era muita gente, assim, tipo, assistia mil e poucas pessoas assistiam, assim, a live. Ele fazia uma live no Facebook, e muita gente botando assim, olha, eu tava com uma dor em tal lugar e fui curada, olha, Deus me curou de tal coisa, olha, eu tava aqui passando mal, tava não sei o que, muitas pessoas, era muitos testemunhos. E aí, óbvio que depois me convidou, fiquei tão feliz, mas não aconteceu essas curas todas, né? Mas aí, sabe, eu lembrei enquanto eu estava pensando nessa palavra e o Senhor falando comigo, eu me lembrei desse dia, amados, de uma oração sincera. Quantas pessoas que foram tocadas por aquela oração, pelo um choro. Ela estava ali chorando, não estava falando nada, falava algumas coisas, cura, alcança e tal, mas aquela oração sincera foi tocando os corações. E aí eu entendo duas coisas aqui, amados. Primeiro, Deus não precisa de ninguém preparado para fazer alguma coisa. Deus não precisa. Deus não precisa que as pessoas estejam prontas. Pelo contrário, até atrapalha Deus quando a gente está pronto. Mas Deus precisa de pessoas sinceras. Pessoas que realmente estão dispostas a se entregar ao Senhor. A se colocarem realmente debaixo da autoridade de Deus. É isso que Deus precisa. Deus não precisa de pessoas ótimos, pregadores, não. Isso daí é bom a gente estudar, aprender, isso é bom. Mas não é isso que faz com que Deus faça algo na vida de alguém, não é isso. O que faz Deus agir é a sinceridade do nosso coração. É quando nós somos sinceros com Deus. Quando realmente a gente entende o nosso chamado, que é amar as pessoas. Esse é o chamado de todos nós. Toda igreja tem esse chamado. Ame as pessoas, se dedique às pessoas. Esse é o chamado da igreja, amados. Amém? Então quero te convidar a ficar de pé. Traga as chaves aqui. Quero chamar minha esposa, pastora Karina. Colocar as chaves aqui, ó, amados, ó. Isso, o celular, se quiser botar aqui para boas notícias. Amém? Pega lá, Paulo, eu espero, Paulo. Amém? Pega lá, tia, pode pegar. E nós vamos ungir, amados, orar pelas chaves. E nós, primeiro, óbvio, recebemos esse comando. Pode trazer provisão, vamos orar, declarar, amados. E somente essa atitude de você trazer até aqui, Deus já atendeu essa oração. Só a fé por, sabe, trazer as chaves, colocar aqui as chaves. A minha tá ali, achei que não tá. Nossa. E essa atitude de fé, amados, certamente já vai fazer com que as nossas orações sejam atendidas, amém? Então vou esperar, só a tia Elisa vai pôr a chave dela ali, amém? Aí, ó, Paulo já foi mais longe, botou a carteira, vamos orar para a provisão, amém? Glória a Deus. Os meninos podem tocar um louvor, cantar enquanto a Karina vai orar, amém? Tudo certo já. Paizinho Santo, querido, o Senhor está aqui.
Ao Senhor te louvarei. Diante de ti, Senhor. As chaves, Senhor, de casa, dos carros, das motos, Senhor, dos teus filhos, Pai. Que essas chaves, Senhor, abram portas, Senhor, de sonhos. Em nome de Jesus. Oro também pela provisão, Senhor, na casa dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro por ótimas notícias, Senhor, que eles venham receber notícias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que eles venham receber boas notícias. Eu oro pela provisão na casa dos teus filhos. Eu oro, Senhor, pelas chaves dos carros, das motos, Senhor. O Senhor coloca os teus anjos, Senhor, guardando a vida dos teus filhinhos, Pai. Sela eles, Pai, com teu sangue todo-poderoso, Pai. Livra, Pai, de todo perigo, de todo mal, Senhor, de todo acidente de terceiro, Pai. Toda falha mecânica, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, a tua proteção, o sangue do Senhor derramado, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre esses automóveis, essas motos, Senhor, sobre as casas dos teus filhos, Pai. Sejam lares de paz, Senhor. Que a tua paz reine nos lares, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, a provisão nos celeiros dos teus filhos, que venham transbordar, Senhor, os celeiros dos teus filhos, que eles tenham para dar, não para pedir emprestado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre eles. Eu declaro toda sorte de bênçãos sobre eles. Eu declaro, Senhor, as bênçãos do Senhor. Eu declaro, Senhor, que haja sonhos, Senhor. As chaves sejam abertas de sonhos na vida dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Seus filhos cobertos pelo sangue de Jesus. Cobertos pelo sangue de Jesus, que tem poder. Em nome de Jesus, sela, Senhor, teu sangue todo-poderoso, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse culto tão maravilhoso, Senhor. Obrigada por nos fazer presente no nosso meio, Espírito Santo. Senhor Jesus, Pai, obrigada pela cura, Senhor, que o Senhor fez. Obrigada por cada milagre, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e já te louvamos. Diante da sua voz, não há doença, nem culpa, que fiquei de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Faz assim, ó, com a mão, como se fosse receber algo. Amém. Pai, despede, Senhor, o teu povo, Pai, debaixo da tua bênção, Pai. Que a graça, Senhor, que está somente em Jesus Cristo, Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, Senhor, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo vem Jesus, mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vira assim, ó, para a pessoa que está do teu lado assim e diz para ela, ó, Deus ouviu a tua oração. Amém. Deus não rejeita a oração.
Oração é alimento. Ei, nunca vi o justo sem resposta. Sofrimento. Basta somente esperar o que Deus pode fazer. Quando estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando um anjo pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando o anjo pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Quero ouvir toda a igreja agora. Com muito louvor, com muito louvor. Na palma da mão. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo na sua vida? Faz meu coração arder De novo. Erga as mãos para o alto, igreja. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Declare algo novo na sua vida. Aleluia, Senhor. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia a igreja, Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Incendeia, incendeia. eu quero viver Algo novo na sua família. faz meu coração arder de novo, Arde nossos corações, Senhor. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, Aleluia, Senhor. faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.